Salmo 27, verso de número 1, queria ler com você. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Então leiamos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Amém? Que Deus aplique então essa palavra no nosso coração. Você tem medo? Você é normalmente uma pessoa medrosa? Talvez, meus irmãos, um dos sentimentos negativos que mais tem sobressaído na nossa geração tem sido o medo. Há muitas pessoas do mundo afora que estão profundamente adoecidas, tomadas, marcadas, atingidas, se não diretamente, mas indiretamente, pelo sentimento do medo. Embora todos nós sabemos muito bem que o medo tem o seu lado bom, mas também sabemos que, uma vez não entendendo o medo e, sobretudo, como enfrentar o medo, isso leva naturalmente muitas pessoas a muitas doenças e até mortes. Existem pessoas que são marcadas pelo medo da fome, da insegurança, medo da violência, medo da instabilidade política e financeira, do mundo afora, do nosso Brasil também, vivemos isso. Medos e mais medos. Atualmente, um medo que tem sobressaído a muitas pessoas é o medo do avanço aí da guerra. Ultimamente, nós tomamos conhecimento de alguns países que estão aí se digladiando, se confrontando. Nós temos a Rússia, que tem se levantado contra, na verdade, a Ucrânia, mais recentemente a Palestina, se levantado contra Israel, e é alarmante o número de mortes que são anunciadas todos os dias, em tão poucos dias de combate. Milhares de milhares, centenas de centenas de pessoas estão sendo ceifadas, famílias e mais famílias enlutadas. Daí é muito coerente e prudente a atitude da igreja fazer o que nós, ora aqui fizemos, intercedermos ao Senhor para que tenha misericórdia, sobretudo dessas famílias, ora enlutadas e marcadas, tomadas pelo medo. Sabermos que nós não estamos isentos de enfrentarmos situações que nos levem ao medo, meus irmãos, é uma coisa. Mas completamente diferente é sabermos como enfrentarmos, como lidarmos com situações que nos geram medo, sem necessariamente negarmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa perseverança, a nossa fidelidade a Deus, que cuida dos seus, em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias. O fato de nós sabermos que Deus está conosco e Ele nunca nos abandona, embora é verdade que nem sempre nos tira das situações de provas, de lutas, mas sabemos que Ele está conosco e isso gera em nós conforto, alegria, prazer, contentamento, segurança, perseverança e muitas outras coisas que tão somente aqueles que têm Jesus, que seguem a Jesus e que amam a Jesus podem desfrutar no seu dia a dia, a despeito dos medos que ora vem e bate aí muitas vezes na porta do coração. Por incrível que pareça, sentir medo não significa necessariamente a ausência de fé em Deus, ausência de fidelidade e temor a Deus. A Bíblia nos ensina e ela nos mostra vários exemplos de homens e de mulheres de Deus no passado que, a despeito de uma profunda comunhão com Deus, eles foram marcados por situações de medo, a ponto de se enclausurarem e desejarem a própria morte, desejarem tirar a própria vida, desejarem não querer mais viver. De maneira que não necessariamente o medo, meus irmãos, é a isenção de fé, ou falta de fé, ou desconfiança de Deus. É possível sim que mesmo tendo confiança em Deus, sejamos inseridos em situações que nos causem medo. Mas como enfrentarmos o medo?
Ao olharmos aqui para esse salmo, sobretudo o verso de número 1, nós vemos aqui o exemplo de um homem que, comum como todos nós, um homem que a Bíblia faz questão de mencioná-lo como um homem segundo o coração de Deus, um homem que usufruiu e experimentou das benesses de Deus, um homem que foi ungido pelo próprio Espírito de Deus como o segundo rei de Israel e um dos maiores dentre os grandes reis que Deus usou na história, também foi marcado por sentimento de medo. E por incrível que pareça, o contexto dessas palavras que nós temos aqui no Salmo de número 27 é um contexto que nos apresenta situações de medo. Davi estava com medo. Se vocês olharem um texto, vocês perceberão algumas palavras que o texto faz questão de nos mencionar, como a palavra medo. Se você olhar, você vai perceber a palavra malfeitores, opressores, destruir, exército contra mim, guerra, meus adversários, adversidades, inimigos, opressores que me cercam, falsas testemunhas, crueldade e finalmente o pedido do salmista dizendo assim: compadece-te de mim. Isso faz nos acreditar que o contexto dessa palavra aqui é um contexto em que, não diferentemente de mim, de você, Davi estava passando por situações que estavam lhe causando medo, sobretudo aqui dos seus inimigos. Todavia, a despeito dessas situações comuns da vida, o que em particular me chama muita atenção, e quero estar certo também de você, é que Davi aprendeu a lidar com medo confiando no Senhor. E cá para nós isso faz toda a diferença. Davi muito cedo entendeu que a postura mais correta de um servo de Deus é confiar plenamente, completamente naquele que é o Todo-Poderoso. Quando nós olhamos desde o momento em que Deus o chamou para ser um grande rei, o rei de Israel, o rei do povo de Deus, nós percebemos que a vida de Davi é uma vida marcada por perseguições. Não faltaram inimigos para com muita avidez tentassem de todas as maneiras destruir Davi, destruir a sua família, destruir a sua descendência. É notório percebemos que Davi, até antes de ser rei, ungido como um rei de Israel, ele está sempre fugindo, ele está sempre se escondendo, ele sempre está nas cavernas, esperando que os seus inimigos passassem e não o percebessem para não tirar a sua vida. Davi sempre, e não faltam salmos em que ele abre o seu coração e ele expressa com muita sinceridade e fidelidade o seu sentimento de medo diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo ele clama a Deus com confiança. Ao mesmo tempo ele evidencia a certeza de que Deus estava com ele. Aqui no Salmo 27 não é diferente. Se vocês atentarem cuidadosamente, vocês perceberão essa verdade. Do verso 1 ao verso 6, você percebe aí que o salmista ele expressa a sua confiança em Deus, mesmo em meio ao medo. Do verso 7 até o verso de número 12, você percebe que Davi, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, e ele suplica a graça do Senhor sobre a sua vida, em meio ao medo. Do verso de número 13 em diante, a gente percebe que Davi, então, ele faz uma alta exortação ao seu próprio coração, o que muitas vezes falta na gente. Uma atitude que, em particular, muito me chama a atenção, quando Davi é como se olhasse para si mesmo e ele encorajasse o seu próprio coração, exortando a si mesmo a ter bom ânimo, a fortificar e a esperar no Senhor, sabendo que o Senhor estava com ele, cuidando dele, não o abandonaria jamais, mesmo em meio às adversidades que ora ele estava enfrentando. A beleza do salmo, então, meus irmãos, é nos apresentada já no início desse salmo. E então, nesse verso de número 1, Davi apresenta aqui pelo menos 3 razões pelas quais ele entendeu que deveria continuar enfrentando seus medos, sem negar a sua fé do Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus,
o Senhor que está aqui nesse lugar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Podemos até não acreditar nisso, mas isso não invalida o fato da presença dele aqui no nosso meio. E quais são essas razões tão claras que Davi faz questão de mencionar aqui nesse salmo? Está aí no verso de número 1. A primeira razão está no fato dele entender que o Deus de Israel era a sua luz, aquele que o iluminava sempre, em meio às suas adversidades, no caso aqui de Davi. Como é que o texto começa aí dizendo? Davi diz: o Senhor é a minha luz. Ou seja, meus irmãos, o que Davi está dizendo aqui é que o autoexistente, divino, pleno, glorioso, aquele que é nos mostrado nas Escrituras como Jeová ou Javé ou Iavé, aquele que existe desde a sua eternidade, antes mesmo da eternidade, que ele mesmo criou, esse Deus majestoso era a sua luz. E aí ele usa aqui uma expressão que me chama a atenção, que é a expressão de intimidade, a minha luz. Essa expressão ela aparece aqui nesse salmo 9 vezes, e quase todas elas expressa intimidade, relacionamento, aproximação, estar junto de ou com alguém. Era esse sentimento, era essa realidade, era essa experiência que Davi, muitas vezes, mesmo sendo perseguido, mesmo estando numa caverna, mesmo estando sendo ameaçado de morte, mas ele desfrutava de uma maneira real, de uma maneira muito precisa, de uma maneira muito intensa. Por isso ele não se desesperava. Ele sabia que em meio à orquestração das trevas contra ele, Deus era a sua luz. Deus estava sempre com ele. Essa ideia de luz aqui traz a expressão de alguém que é reluzente, esplendoroso, luminoso, alguém que é brilhante, radiante, completamente majestoso. É essa imagem presente que Davi tem em meio, volto a dizer aqui, meus irmãos, aos seus medos. Notem que uma coisa nem sempre exclui a outra. Mas no Senhor é possível, mesmo em meio ao medo, como Davi, estar seguro por acreditar, por entender, por crer que Deus é a sua luz. Há um fato inusitado na vida de Davi, está lá em 2 Samuel, capítulo 22, verso 29, que nos mostra o contexto de uma perseguição que estava se levantando contra ele, no sentido de tirar-lhe a vida. E mesmo sentenciado, perseguido mesmo à morte, Davi diz no verso de número 29 assim, para o povo de Israel: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Não é lindo isso? Melhor ainda é experimentar isso, meus irmãos, em meio às trevas. Davi não só ratifica o fato de Deus ser o que Ele é, luz inacessível, mas aquele que também derrama luz sobre seus filhos, por vezes em meio às trevas, em meio às dificuldades, às provações. E tais palavras elas apontavam para séculos depois, quando o príncipe da luz haveria de ascender, meus irmãos, deixar a sua glória, na plenitude dos tempos, ele então vir, habitar entre homens, nascer como um homem, como príncipe da luz, aquele que diz e que ratifica diante dos homens tais palavras: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará nas trevas. Eu não sei qual é necessariamente o seu medo, eu não sei a quem ou o que você está temendo. Na verdade, são duas questões que Davi levanta: a quem temerei? De quem terei medo? Eu não sei qual é a situação que talvez você tenha enfrentado, por exemplo, ao sair da sua casa até chegar aqui, a sair daqui para a sua casa ou para qualquer outro lugar. Mas é preciso que você entenda, e mais do que isso, você tome para o seu coração a luz da experiência e das palavras aqui do salmista Davi, de que é possível ser um vencedor, uma vencedora, mesmo em meio ao medo. Via de regra, normalmente no medo, as pessoas têm muitas vezes aquele sentimento de escuridão, né?
da ausência da luz, da ausência da presença de Deus, da ausência da alegria, ou de situações que abrilhanteiam o seu coração, a sua mente, o seu entendimento, e é aquele sentimento de trevas, de angústia, de exclusão, de abandono. Mas é preciso que você entenda e você desfrute isso com muita alegria, no fato de você saber que Deus, Ele é a nossa luz, e por isso Ele habita em lugar inacessível e habita conosco, está sempre conosco. É possível sim, meus irmãos, mesmo em meio às trevas, saber e experimentar, como Davi está dizendo aqui, dessa luz que é derramada sobre nós, daquele que é o príncipe da luz, daquele que é a verdadeira luz, e por isso nós temos que crer nessa luz e seguir essa luz e anunciar essa luz, porque Ele nos fez luzeiros também nesse mundo. Então essa é a primeira atitude de Davi, em meio aos seus medos, crer que o seu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Adonai, Ele é a sua luz. Mesmo quando tudo lhes pareça tão escuro, tão sem sentido, Ele ainda podia se alegrar. Você também pode se alegrar no Senhor. Somente Jesus pode nos proporcionar e deseja nos proporcionar, queridos, hoje mesmo, aqui e agora, para você que já o teme e talvez esteja enfrentando situação difícil, como para você que ainda não crê nele, é preciso que você faça isso quanto antes, porque o maior privilégio que um ser humano pode ter em vida é desfrutar dessa verdadeira luz, que com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, Ele brilha o nosso coração, Ele brilha a nossa vida e nos dá sentido para a vida. Você já tem feito isso? Então faça isso em nome do Senhor Jesus nessa preciosa oportunidade. Como então vencer o medo, tendo alegria no Senhor? Primeiro entendendo que Ele continua sendo a nossa luz, sempre. Mas há uma segunda verdade que me chama a atenção aqui do salmista, está aí no verso de número 1, quando o texto nos diz que o salmista entende que Ele era a sua salvação. Diz aí o texto: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Pode ler comigo, vamos juntos? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. É preciso que a gente entenda a ideia do salmista Davi, a intenção e o intento do seu coração, falando da parte de Deus, quando ele usa essa expressão aqui, salvação. A ideia que é usada pelo salmista é de alguém que socorre. Sempre a palavra está ligada à ideia de resgate, como também ligada à ideia de vitória, principalmente a ideia de segurança plena, é um resgate pleno, segurança plena, completa, e que isso sempre vai apontar, vai elevar a uma situação de vitória. E aí talvez você pergunte, mas como entendermos isso, pastor, uma vez que o contexto já nos mostrou que Davi, humanamente falando, estava enfrentando situações de perigo, de perseguição, de ameaça de morte, seus inimigos estavam aproximando dele. É exatamente a confiança depositada naquele que é nos apresentado como luz, que sempre está presente, mas presente sempre para cuidar, para proteger, para resgatar, para estar com. E experimentar isso, meus irmãos, é algo que é grandioso, majestoso. E é isso que o salmista, então, ele começa a expressar aqui, sobretudo se referindo a Deus, ao Deus de Israel, a quem Davi está se referindo aqui, é aquele que liberta ou socorre o seu povo, garantindo a segurança completa, gloriosa e eterna, desde a eternidade. E Davi, volta a dizer para vocês, ele não somente sabia disso, mas ele também experimentava isso em todos os momentos. Notem vocês no verso de número 5 aí, o verso 5. Olha o que o salmista diz no verso 5. Podem ler comigo aí? Vamos juntos? Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará do seu pavilhão, ou seja, do seu esconderijo, ou da sua tenda, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Continue lendo. Elevar-me-á sobre uma rocha. Me chama a atenção aqui esses termos que Davi usa: pavilhão,
recôndito, lugar de cobertura, lugar exaltado, lugar alto. Essa ideia, ou de um alto monte, ou de uma alta tenda, que está segura. E essa compreensão que Davi tinha, que mesmo enfrentando seus opositores, ele estava numa condição e numa posição em que ele sabia de fato e de verdade, e isso não lhe restava nenhuma dúvida, de que o seu Senhor estava com ele, e de que o seu Senhor o exaltava, que o seu Senhor o erguia, que o seu Senhor o levantava quando caído estava, que o seu Senhor trazia alegria e confiança quando, humanamente falando, queria chorar e desistir, desacreditar. O que o salmista então tem em mente aqui é que em todos os momentos, em todos os sentidos, a despeito talvez da sua pequena e fraca fé, isso não isentava da presença constante do Deus Todo-Poderoso, que era a sua luz e a sua salvação. Que embora é verdade que não o livrasse de certas situações, de aperreios na vida, mas isso não significava que Deus não estava com ele, cuidando dele, socorrendo ele, exaltando e levantando no momento oportuno para que ele fosse glorificado por meio de Davi. Isso é muito consolador, meus irmãos, sobretudo para os corações aflitos. Isso me chama muita atenção nas palavras escritas pelo profeta Isaías, séculos antes, quando ele diz, no capítulo 12, verso 2, eis que Deus é a minha intimidade, relacionamento, a minha salvação, confiarei e não temerei, isto é, eu permaneço firme e não vou ter medo. Se ele é, então não há razão para ter medo. E aí ele continua dizendo assim, porque o Senhor Deus é a minha força, e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Nós precisamos, queridos e amados irmãos, ter essa confiança, não somente de Davi, mas também do profeta Isaías, e dos homens de Deus, das mulheres de Deus no passado, sobretudo nos momentos difíceis. É verdade que muitas vezes nós temos, e graças a Deus por isso, a alegria, a convicção plena que, por já termos Jesus e por Ele já nos ter amado de maneira extraordinária, mesmo sendo nós ainda pecadores, nós já estamos salvos, nós já estamos bem, nós já estamos tranquilos, mas cá para nós, basta uma situação adversa que às vezes tira a nossa alegria, tira o nosso contentamento no Senhor, tira a nossa convicção de que Ele não nos abandonou a despeito da situação. Ou coisa boa é acreditar em Deus quando está tudo muito bem, obrigado. Ou coisa boa acreditarmos em Deus quando não estamos enfrentando situações adversas. Como é consolador e gratificante para o nosso coração sabermos que, morrendo a qualquer momento ou não, nós já pertencemos ao Senhor, já estamos salvos nele, de maneira que viver é Cristo, morrer é lucro. Mas muitas vezes, meus irmãos, basta uma pequena situação, a gente perde essa alegria da salvação. E aí a palavra do Senhor para a nossa vida aqui, em meio aos medos e às adversidades, é que nós precisamos continuar acreditando e descansando nesse que é a nossa luz. Amém ou não? Ele é e sempre será, e por isso nele nós não estamos em trevas. Quem está em Cristo é o quê? Uma nova criatura, mas ele continua sendo a nossa salvação, a minha salvação. Eu não conheço, meus irmãos, algo que nos traz tamanho consolo para o nosso coração do que a convicção da salvação, que é uma dádiva, é um privilégio, é um presente, é algo extraordinário que nós recebemos de Deus mediante Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo dele, que vem, regenera, move, transforma o nosso coração para uma nova vida gloriosa, que a gente já desfruta aqui e agora. A situação está difícil, problemas estão aí se levantando, Perdemos isso, perdemos aquilo, ficamos enfermos, injustiças e tantos outros males, mas o que importa é que, apesar de tudo isso, Deus está conosco. Nós podemos continuar firmes, servindo ao Senhor com alegria, até aquele grande dia que muito se aproxima,
quando nós estaremos eternamente e definitivamente com Ele. Eu creio nisso, eu descanso nisso. Eu quero estar certo que todos aqui presentes também creem, desfrutam dessa verdade. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu rochedo em quem me refugio, o Senhor é o meu escudo, a minha força, a força da minha salvação, o meu baluarte. Tudo isso o salmista Davi diz no Salmo 18, verso 2. Ele é o meu, e aí ele usa essa expressão algumas vezes. Outra hora ele está usando a minha intimidade, relacionamento. Como é bom, queridos, experimentar isso, muito mais do que saber disso. Volto a dizer, eu não sei talvez qual a situação que porventura você esteja enfrentando, mas eu preciso dizer a você que nada nesse mundo pode nos trazer tamanha alegria de salvação do que aquele que é a nossa salvação, que é o nosso Deus, e que está sempre conosco, mesmo diante dos nossos medos, que não desiste da gente, de maneira fácil, nem difícil, como às vezes acontece com a gente, mas daqueles que está sempre presente, consolando, confortando, ensinando, exortando, mas acalentando-nos também em meio aos pavores, às angústias, às dificuldades da vida. Então descanse o teu coração no Senhor, de fato e de verdade. Não apenas tome conhecimento disso, mas que você experimente isso como Davi. A alegria da salvação é de sabermos que mesmo em meio às adversidades, podemos continuar alegres, porque a vitória é nossa. Podemos continuar certos de que o Senhor não desiste de nós. Podemos estar certos de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como nós cantamos aqui. Não há mais condenação, porque pertencemos ao Senhor. A quem temerei? De quem terei medo? É a pergunta de Davi. O Senhor é a minha luz, sempre. Então estou na bênção. O Senhor é a minha salvação. Levante quem se levantar. Use a força que usar, o poderio que tiver, mas eu estou seguro no Senhor. Tomemos essa atitude do salmista. E finalmente, não menos importante, queridos, diz aí o verso de número 1 ainda, o salmista diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Notem vocês que o salmista entendia que Deus é aquele que o ilumina, Ele é o Senhor que o salva, somente Ele, mas Ele é também aquele que protege sempre o seu povo, os seus amados. Daí novamente o salmista expressar isso, que, volto a dizer, me chama muita atenção, essa intimidade, esse relacionamento que ele tem com Ele, a minha fortaleza. Todos nós sabemos que, sobretudo na época de Davi, era muito comum, né, os povos, sobretudo do Oriente, terem como marca muito conhecida de proteção nas suas cidades a construção de muralhas, né, ou as cidades à beira marítima, muitas vezes com seus fortes, não somente para atacar o inimigo, mas sobretudo para se proteger do inimigo. E essa palavra ela é usada várias e várias vezes, sobretudo pelo salmista Davi, nos salmos que ora ele escreve, apontando a Deus como a sua rocha ou a sua fortaleza. Só no Antigo Testamento essa palavra aparece cerca de 35 vezes, e sempre apontando para aquele que de fato protege, e a ideia aqui é de ser forte. A palavra fortaleza vem da palavra ou da raiz usada aqui no texto de ser forte. E aí a ideia de algo que é construído para resistir, para suportar, para manter-se de pé, para mesmo atingido, mas não destruído. Quantos aqui já tiveram a experiência de visitar um forte? Não é a sensação que normalmente a gente tem? A gente adentra as portas, né? E a gente vê toda uma estrutura, tudo muito bem feito, né? Com pedras grandiosas, com estrutura muito bem elaborada, capaz de resistir mesmo, não só ao tempo, mas às investidas, né, do mal.
é essa ideia comum, ou essa ilustração muito comum, sobretudo da época, que Davi faz questão, meus irmãos, de transferir à pessoa que ele acreditava, o nosso Deus Todo-Poderoso. E ele não somente faz isso, mas ele ensina isso nos salmos que ora ele escreve, dizendo: o Senhor é a minha fortaleza, eu estou seguro, eu tenho certeza disso. E volto a dizer para vocês aqui, referindo-se a Deus, significa aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que vence por sua magnífica e suprema força. Alguém é tão poderoso quanto Deus de Davi, alguém é tão poderoso como nosso Deus, rocha eterna, que não se abala, que não se oscila, jamais. Mas quem é que pode experimentar isso de fato e de verdade, sobretudo em meio a situações de morte, senão aqueles que de fato experimentam esse Deus de fato e de verdade? Como Davi diz aqui várias vezes: o Senhor é a minha, o Senhor é o meu. Para Davi, meus irmãos, não nos resta dúvida de que o seu Senhor, nosso Senhor, era a sua fortaleza, a sua segurança, a sua proteção, o seu abrigo, o seu alto refúgio, a sua rocha eterna. Então a pergunta é óbvia, né? Por que abalar? Por que sentir-se abalado? Por que se sentir amedrontado ou amedrontada? Por que se desesperar? Se há um Deus que cuida, se há um Deus que ilumina, se há um Deus que mostra o caminho, se há um Deus que nos livra das trevas, e se há um Deus que sempre está nos socorrendo, nos resgatando, nos atraindo para Ele mesmo. Isso significa dizer que nós devemos tomar atitudes insensatas, tolas, hipócritas? Em absoluto. Porque a Bíblia nos ensina que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, é só uma questão de tempo. Mas por um outro lado, significa dizer que quando nós confiamos, descansamos, tomamos posse dessa verdade, meus irmãos, a gente conta a vitória. A gente conta a vitória. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o sentimento aqui de Davi. Versos 2 e 3, Davi diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Verso 3, ainda que um exército se levante contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ou contra minha guerra, ainda assim terei o quê? Terei confiança. Então notem vocês que Davi em momento nenhum está excluindo o fato de que é possível sim enfrentar inimigos, enfrentar uma guerra, enfrentar situações difíceis, e cá para nós, meus irmãos, isso faz parte da vida de todos nós, de crentes e descrentes, de todos nós. Mas, meus irmãos, acreditar no Senhor e enfrentar essas situações absolutamente faz toda a diferença. Eu preciso dizer a você que somente a verdadeira intimidade em Deus é que nos dá condições suficientes para que não nos desesperemos em meio às nossas adversidades. E é preciso também dizer a você que a menos que você creia nisso e que você desfrute disso, de fato e de verdade, não como um mero discurso, não como um mero conhecimento, você jamais sentirá a plena segurança da presença de Deus, sobretudo nos momentos difíceis. Eu já sou pastor há mais de 20 anos, e uma das cenas que mais me traz consolo ao coração é quando eu estou muitas vezes diante de um momento fúnebre. Pode parecer estranho para você, mas para mim não é tanto. Quando eu consigo testemunhar pessoas que, tementes a Deus, desfrutarem de um profundo consolo, de uma profunda segurança, naquele que fala e promete, que não mente, para com aqueles que partem no Senhor. Há um mês eu tive a alegria, embora marcada pela tristeza, de realizar um ato fúnebre de uma serva do Senhor, irmã nossa na fé. No mês seguinte ela ia completar 98 anos, 99 anos de vida.
vários anos da sua vida dedicando ao Senhor, servindo sempre ao Senhor com muita alegria. Uma mulher muito simples, mas que aprendeu desde pequenininha com seus pais. Quando obrigada muitas vezes a ir para a escola dominical, antes da escola dominical, para o culto matutino às 5 horas da manhã, para ficar de joelho orando, para logo em seguida muitas vezes já ficar na escola dominical, e para vir à noite para o culto ao Senhor. E ela aprendeu muito cedo a amar o Senhor. E uma das coisas que mais me consolou o coração, nos momentos que pude acompanhá-la, é que, mesmo num momento assim, muito difícil humanamente falando da vida da nossa irmã, todas as vezes que ia visitá-la, ela sempre estava muito feliz com Deus, muito contente com o Senhor. E eu não saía da casa dela sem que antes cantasse um hino, sem que antes lesse uma palavra, sem que antes ministrasse algo para o coração dela. Ela me cobrava, ai de mim. E o curioso é que, ao invés de consolá-la, muitas vezes quem saía consolado era eu. Tamanha experiência, intimidade. Não é um mero discurso, não é um mero conhecimento. Eu já sei disso, ok. Mas se isso não internalizar, se isso não ser parte de nós, se isso não estiver dentro de nós, a gente não vai conseguir manter-se de pé em frente ou diante dos vendavais da vida. Que nós possamos aprender, queridos e amados irmãos, nessa noite tão oportuna que Deus nos dá, de não apenas sabermos disso. Olha que palavra tão simples, né? Que o salmista diz aqui. Talvez você tenha dito assim: eu já li isso aqui tantas vezes, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Talvez você já conhece isso, mas entre você conhecer e você experimentar de fato, há uma grande diferença. Oxalá que ao sairmos daqui, então saiamos seguros, certos de que o Senhor é quem nos ilumina os passos, Ele é a nossa lâmpada todos os dias, na nossa caminhada, amém? Mas Ele é o Senhor também que sempre está nos salvando não necessariamente no sentido soteriológico, Ele já nos salvou, mas também nos livrando, né? Nos resgatando, nos protegendo das armadilhas do diabo, das arapucas de Satanás. E é interessante porque nem sempre a gente consegue perceber isso, né? Mas deixe-me dar aqui apenas um exemplo para a gente entender melhor isso. Você já se deu conta da onde você saiu aí, da sua casa até aqui na casa do Senhor, como o Senhor te livrou? Quantos perigos estavam na sua frente e você não percebeu? Quantos acidentes poderia ter nos atingido ou não? Perceberam que o Senhor nos livrou de todos eles? Aqui nós estamos. Eu quero estar certo que Ele vai nos levar em paz para casa novamente, né? E amanhã, e depois da manhã, e Ele sempre está nos livrando, nos protegendo. Então a gente só pode ter um coração agradecido ao Senhor. A quem temerei? Vou ter medo do quê? Se o Senhor está comigo, então estou seguro. Ele é sempre a minha luz, sempre está me iluminando. Em meio às trevas, Ele é a minha luz. Em meio às dificuldades, Ele continua sendo o meu Salvador. E por isso Ele está sempre como a minha fortaleza, como o meu escudo, me defendendo dos males que se levantam contra mim. Então a Ele, meus irmãos, e para Ele, seja sempre a adoração, seja sempre o louvor, seja sempre a gratidão, a vontade de amá-lo, de servi-lo, de vivermos mesmo para Ele intensamente, para a glória dEle, porque viver é Cristo, o morrer é lucro. Concluo perguntando a você: qual é o seu medo? Lance sobre Ele todo o vosso medo, e Ele continuará cuidando do seu coração. A Ele seja a glória, seja o louvor, para todo sempre.